dia, turma do 9º ano. Estamos aqui para mais um encontro, mais uma aula de História. E estaremos dando continuidade à temática do período entre guerras. E hoje estaremos abordando o corte sobre os regimes autoritários e totalitários que surgem nesse período, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Porém, para compreendermos e falarmos desses regimes, é necessário entendermos o contexto histórico da Europa nesse período. Já falamos, de certa forma, na última aula, mas só para relembrarmos e tomarmos como fio condutor da aula de hoje. Vamos lá? Qual era o contexto histórico da Europa nesse período? No pós-guerra, a Europa estava com seus territórios totalmente destruídos, devastados, devido aos bombardeios do conflito. Além disso, a Europa estava numa profunda crise econômica, com um grande número de desemprego, muita gente passando fome. Como resultado de toda essa mazela, de toda essa decadência, houve a descrença, a falta de fé no regime democrático. Em contrapartida ao crescimento, há uma fé estabelecida sobre os regimes extremistas que começam a surgir nesse período, né? E esse vai ser o cenário suficiente para que surjam os partidos de extrema direita e de extrema esquerda, porque a crença no extremismo vai fazer com que muitas pessoas e nações aderem à extrema esquerda, e tendo como grande exemplo a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a antiga Rússia, que vai ser esse país satélite, e anexará vários outros países dentro dessa estrutura socioeconômica. Na contramão, vêm os partidos de extrema direita, e é sobre eles que nós estaremos tratando. E qual é o país berço do surgimento dos regimes totalitários e autoritários? O berço é a Itália. Eu estou falando do ano de 1921, período em que a Itália estava mergulhada, assim como os demais países europeus, numa grande crise. Aliada a essa crise, a Itália não havia recebido, como prometido, da Tríplice Entente, as terras que seriam anexadas a ela após a Primeira Guerra Mundial, porque vale a pena lembrarmos que a Itália ela muda de lado durante o período da guerra. Ela fazia parte da Tríplice Aliança, aonde a Alemanha encabeçava essa aliança, e ela vai para o lado dos ingleses, dos franceses, na Tríplice Entente. Isso resultou numa grande e profunda crise na Itália. No espírito de revanchismo e na busca de soluções para esse problema, surge o Partido Fascista, sob a liderança de Mussolini. E quais são as características desse fascismo, desse partido autoritário e totalitário de extrema direita da Itália? É um partido com característica voltada para o militarismo, o regime militar, a obediência acima de qualquer coisa, o nacionalismo exagerado, no espírito de que a sua nação é melhor do que qualquer outra nação, no partido único, ou seja, os multipartidos que havia na época, eles são dissolvidos e somente o partido fascista que vai sobrepor na política italiana. O anticomunismo, o medo
e a ameaça exacerbada do comunismo, né, muitas das vezes um verdadeiro exagero sobre essa ameaça comunista, vai fazer com que cresça a força desse partido na Itália, um partido de caráter ditatorial. E vai resolver o problema econômico italiano? Sim. Mussolini, através do plano econômico, do arroxo salarial e na investida da indústria de base, ele vai fazer com que respire novamente a economia italiana e ela vai voltar a crescer. Influenciada por esse fascismo, surge na Alemanha o Partido Nazista. O Partido Nazista, ele tem as mesmas crenças do fascismo, somado a ele a questão da hierarquia racial, né? Na superioridade racial ariana dos brancos, né? E isso vai ser muito forte na Alemanha, né? E essa Alemanha nazista que vai ter como a sua maior influência e a sua maior liderança Adolf Hitler. Somado a isso, havia também o ódio sobre a minoria. E quando eu falo de minoria, eu estou falando dos homossexuais, eu estou falando dos ciganos e do antissemitismo, que era o ódio ao judeu. Soma-se a isso também a questão do espaço vital. Acreditava-se no ideário nazista de que era necessário expandir e anexar o regime nazista, a ditadura nazista. E Adolf Hitler ele vai levar isso a forro e ferro. Se não bastasse a influência de Hitler como se tornou o chanceler da nação alemã, com a morte do presidente alemão, ele instaura na Alemanha o chamado Terceiro Reich, seria o Terceiro Reino Alemão, né? E ele vai em busca realmente na ideia de expandir o território alemão. Ele faz com que a economia alemã cresça novamente. E com o crescimento dessa economia alemã, ele vai rompendo com o Tratado de Versalhes. Porque a Alemanha, ao perder a Primeira Guerra Mundial, foi imputado à Alemanha o pagamento pelas indenizações de guerra. Ela se transformou na grande responsável pelos seus adversários. Então impuseram à Alemanha no Tratado de Versalhes pagar grandes indenizações e várias limitações foi confiscada à Alemanha, como não poder mais alistar soldados ao seu exército, o limite do seu exército, a não produção de armamento bélico, perdeu territórios e não pôde mais expandir o mesmo. Porém, com a retomada econômica, com o fôlego econômico que o nazismo traz à Alemanha, ela começa a romper com esse acordo, a desobedecer esse acordo, volta a produzir armamentos, a alistar soldados. Até então havia uma certa vista grossa dos países adversários, como principalmente a França e a Inglaterra. A Alemanha anexa territórios ao seu, porém, quando a Alemanha invade a Polônia, é o start necessário para que eclodisse a Segunda Guerra Mundial. Então Hitler, ao invadir a Polônia, a Inglaterra e a França, consequentemente, vão declarar guerra à Alemanha e iniciará aí a Segunda Guerra Mundial. Porém, a Segunda Guerra Mundial é assunto para outra videoaula. E sob a influência
desses partidos totalitários vão surgir outros, como o salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha, devido à descrença na democracia e à crença no extremismo de esquerda com a União Soviética e a da direita, né, com Itália, principalmente, que vai influenciar a Alemanha. O nazismo vai ganhar uma dimensão ainda muito maior do que o fascismo, e também o salazarismo em Portugal e o franquismo na Espanha. Tá ok, pessoal? Por hoje é só.